tá? Então, agora é só você colocar aqui no modo de apresentação, tela cheia. Para tudo lixo. Então a gente vai, como a gente falou, né, a parte que a gente já tinha visto, né, dos diagramas unifilares, etc., né, era o problema da representação dos sistemas elétricos. A gente viu que como eles são trifásicos, né, a gente precisaria de diagramas trifilares, e aí a gente fez a suposição de condições equilibradas de geração e carga, e para isso é suficiente uma representação unifilar, uma coisa mais simples. Seria uma coisa dessa, que a gente foi vindo lá do sistema trifásico que nós já tínhamos apresentado. Embora os elementos sejam trifásicos, preserva as ligações, né? Estrela delta, mas a gente usa somente uma fase para a representação. Aqui foram exemplos que a gente deu de representação unifilares, né? Vários níveis de detalhamento, com bastante informação em cima do próprio diagrama, sistema em anel, radial. E aí, em regime permanente, a gente vai fazer estudos do sistema submetido a uma curva de carga, né? Que começa daqui, por exemplo, né? Aqui representa um consumidor comercial, por exemplo. E a gente vai fazer estudos, então, para cada condição dessa de operação. Aqui eu tenho aqui a escala de tempo, e aqui eu tenho aqui a demanda, ou seja, em quilowatt, né, potência. Então, se quiser saber como é que o sistema está operando nesse ponto aqui de operação, corresponde aqui a 13,5, por exemplo, aí eu vou fazer o cálculo de uma condição de operação para cá, que seria um load flow. Então, esse estudo de load flow se repete para várias condições dessas. Para cada pontinho desse de operação, é um estudo que se realiza. Então, é um estudo estático, né? Ou seja, é estático, porque o comportamento da carga é de dinâmica lenta, varia bastante devagar isso aqui. Em termos elétricos, essa variação aqui, ela é bem muito lenta, né? Que tem escala de horas, por exemplo, né? Minutos. As constantes elétricas são bastante rápidas, né? Milissegundos, segundos. Então, isso aqui é uma coisa que está quase parada, mas, na verdade, está em regime, está variando, né? De uma dinâmica que a gente chama mais lenta. Então, nossos modelos vão ser para esse tipo de estudo, né? É um comportamento quase estacionário, que a gente chama de regime permanente. Então, o sistema elétrico em regime permanente é aquela condição que a gente trabalha o comportamento do sistema quando as únicas variações que estão acontecendo são essas variações da carga, a variação natural do consumo de energia. Ok? Então, para isso, a gente vai ver os modelos que a gente usa para isso. Aí, do gerador elétrico, a gente já viu aí, quando fez revisão de sistema trifásico, e para essa finalidade de estudos, ele pode ser representado por uma fonte de tensão, aqui seria o campo da máquina, por exemplo, né? Que tem uma tensão gerada, EG, onde essa tensão é complexa, e ela tem um módulo EG e uma fase delta. Essa é a representação da tensão. Uma variável complexa tem módulo e fase. Então, seria EG, que é um valor RMS para ela, e a fase em graus. E aqui eu tenho, até as condições terminais que me interessam, aqui seria o terminal da máquina que eu vou conectar, então, ao meu sistema. A partir desse terminal da máquina, normalmente eu conecto em um transformador, e o transformador, então, na subestação, saindo, conecta as linhas de transmissão para seguir, então, a longa distância para atender as cargas. Então, do gerador lá, interno, do campo do gerador, até a condição terminal, eu tenho aqui o estator da máquina.
Normalmente é aquela parte onde ela é estática, você tem os enrolamentos da fase A, fase B e fase C. Então, eu estou representando aqui, na verdade, é isso, né? As bobinas do estator até chegar a uma condição terminal onde eu acesso a tensão gerada. Então, a tensão aqui no finalzinho, ou seja, no terminal de saída de uma fase, que seria aqui, no caso, a fase A, é uma tensão VT, que é complexa também, que tem um módulo VT e uma fase φ. Então, você pode ver que a tensão interna é uma, a tensão aqui de saída que eu vou usar é outra. Então, entre elas tem uma impedância, que é a impedância desses enrolamentos do estator, que vai passar a corrente que está sendo gerada. Essa corrente só vai passar aqui, só vai aparecer se eu ligar uma carga aqui. Se eu pendurar uma carga, então circula uma corrente que essa carga está demandando. Aqui está só representando que é uma corrente gerada. Então, esse é o modelo. Então, só escrever as equações para ele. E o que está me interessando é essa tensão terminal, que eu vou utilizar, né, para o meu sistema elétrico. Ela é dada, então, pela tensão interna da máquina, menos a queda na impedância do estator, que a gente chama do gerador. A impedância do gerador, que tem a resistência e a reatância. Então, esse é um modelo bem simples, e é o modelo que a gente usa para representar, nos nossos estudos, um gerador. Um gerador síncrono, por exemplo, uma usina com tucuruí. Aí, no caso, a gente vai fazer máquinas equivalentes, né? Numa usina, vou ter quantos negocinhos desses? O tucuruí tem 24 máquinas síncronas, né? Gerando em paralelo. Então, todas vão ter sob a mesma tensão. Todas têm, né? Essa tensão terminal é a mesma. Cada uma tem uma tensão interna aqui, é similar. Então, o que eu faço é fazer um paralelo de tudo, né? Se eu quiser representar toda a usina de uma vez só no meu estudo, só vou simplesmente somar aqui as injeções de corrente. Cada máquina injeta uma corrente, e aí, com todas em paralelo, estão injetando aqui no mesmo barramento, né? Que tem a mesma tensão. Então, vocês podem ver que esse modelo pode representar uma máquina individualmente, uma máquina síncrona, né? Essas máquinas têm muito por isso, são máquinas grandes, são máquinas de 350 megawatts, bastante grande aqui a potência. Então, que tem uma corrente, então, que ela pode fornecer. Se eu quiser todo o equivalente, é só ir somando as correntes injetadas, que está tudo em paralelo, né? Então, soma, tá? Então, o modelo é bem simples. E a equação que a gente vai escrever é essa. Bom, o gerador, então, é esse modelo bem simples aí. Agora nós temos outro elemento importante, que são as linhas de transmissão. Aqui, vocês podem ver que tem uma estrutura enorme aqui, né? De torre, né? Uma estrutura de torre bastante grande aqui. Aqui as linhas, tá vendo aqui as linhas? Fase A, fase B, fase C, por exemplo, né? Olha só o espaçamento, muito grande aqui o espaçamento. Aqui uma fase, aí está bem longe a outra fase e a outra fase. Então, pode ver que ocupa um espaçamento bastante grande. Por que isso? Porque é uma estrutura de alta tensão, né? Isso aqui, normalmente, é uma estrutura extra alta tensão. 500 kV, e assim por diante, 230. Então, como eu tenho nessas estruturas, eu crio, né, ao circular essas correntes aqui, eu vou criar campo magnético, né, em torno dos condutores. Esses campos magnéticos são bastante intensos. Se eu tiver com esse condutor muito próximo um do outro, vai ter induções. Indução de um campo de uma fase na outra fase e desequilibra o sistema. Acaba induzindo tensões, né, desequilibradas. Então, tem que espaçar exatamente para manter o sistema, de certa forma, equilibrado, né, com as tensões equilibradas. Olha, aqui na torre, está vendo aqui a torre? Então, a conexão com a torre, a linha aqui, trifásica, né, ela tem que ser conectada aqui, né, suportada através de isoladores. São isoladores bastante grandes, né?
esses isoladores é para fazer isolação do potencial, né? Então, aqui que eu estou com potencial 500 kV, não posso colocar direto em cima dessa torre, né? Vai dar um curto-circuito. Então, tem que ter os isoladores, que são essas cadeias de isoladores, que faz exatamente isso. Então, de acordo com a tensão que eu tenho nessas linhas, o nível de tensão de operação, essa isolação é maior. Quanto maior a tensão, maior a cadeia de isoladores. Se pegasse uma linha dessa de 13,8, que é o que a gente tem aqui na cidade, vocês veem na rua, eu vejo que é tudo bem pequeno, né? Um poste pequeno, os condutores um pertinho do outro, os isoladores são bem pequenininhos aqui, né? Então, é tudo proporcional ao nível de tensão. É claro que a gente já viu que essas coisas na alta tensão, elas são assim porque eu quero transportar grandes blocos de energia. Eu vou transportar grandes blocos. Estou gerando, digamos, em alguma usina aí, grandes quantidades de energia e tem que transportar a longa distância. Então, não só é vantajoso se eu tiver uma tensão elevada, que com isso eu baixo um pouquinho a corrente, o requisito de corrente vai dar a mesma potência, né? A gente já viu. E tenho perdas menores. Que esses condutores aqui, né? Eles são condutores de material, como cobre ou alumínio, né? Eles têm umas bitolas bem grandes, são múltiplos condutores, né? Um só. Normalmente tem um feixe de condutores aqui. Então, eles vão ter perdas, vão ter elementos, vão ter resistência, naturalmente, né? A resistência é uma coisa que a gente não pode fugir. É intrínseco do material. Então, essa resistência, ela vai oferecer uma oposição à corrente que está passando. Então, há uma perda por efeito aquecimento, né? Que chama de efeito jogo. Então, também, essas linhas, elas apresentam um efeito de indução, de indutância, né? A gente vai ver um efeito de indutância que provoca a queda de tensão ao longo dela. E também oferece um efeito, a linha energizada, um efeito de capacitância. Vocês podem ver que se eu tiver aqui uma tensão de 500 kV aqui em cima, nessas linhas, e aqui embaixo eu tenho o solo, o que é que vai acontecer? O solo aqui, ó, é um potencial zero. Aqui em cima eu tenho uma superfície aí, né, ao longo do trecho todo, com potencial 500 kV. Então, eu tenho, na verdade, entre esse ponto, essa superfície aqui da linha e o solo, um capacitor, um efeito de capacitor, como se fossem placas paralelas, né? Então, aparece um campo elétrico forte, né? Então, vai ter um efeito capacivo de cada linha dessa em relação ao solo, são capacitâncias mesmo. Então, vai ter para fazer A, fazer B, fazer C. E vai ter entre elas, né? Eu tenho aqui um nível potencial, que tem outro potencial, entre elas também tem efeito capacitivo. Efeito capacitivo. Então, isso são os fenômenos que a gente tem que representar. Então, rapidamente a gente vê que a linha, ela tem uma resistência que é intrínseca do material que é feito, da bitola, que é isso aqui, né? Tem uma... Será que é alguém que está entrando aí? Dá uma olhada se é alguém que está querendo entrar e volta aqui. Tem alguém entrando, é o Lucas. E que eu não consegui entrar direto. Vamos voltar lá. Então tá, então essa caracterização inicial, a gente vai passar para o modelo mesmo, né? Outra coisa que é bom a gente ver aqui essas linhas aqui, elas seguem distâncias bem grandes, né? De quilômetros, né? 100 quilômetros, 50 quilômetros, etc. Varia o tamanho.
Então, na verdade, os parâmetros elétricos da resistência, as indutâncias que a gente vai calcular e as capacitâncias que estão associadas a esses efeitos, eles são parâmetros distribuídos, não é concentrado num ponto. Então, na verdade, a gente vai ter uma resistência por quilômetro, né? Vai ter uma capacitância por quilômetro, uma indutância por quilômetro. E aí, quando eu faço o modelo de um trecho de linha de um ponto a outro, eu posso concentrar multiplicando essa resistência por quilômetro pelo comprimento. Aí eu teria um valor de um elemento que eu chamo parâmetro concentrado, seria o valor total para aquele trecho, o valor total da resistência, da indutância, da capacitância. Mas, na verdade, fisicamente é distribuído. Vai ser ao longo de todo o percurso. Tá, então, o primeiro parâmetro da linha de transmissão, para fazer o modelo, é a resistência. Como a gente falou, a resistência de condutores é a causa principal de perdas de energia em linha de transmissão e distribuição, né? Aí o termo resistência efetiva ou resistência alternada de um condutor é expresso por essa relação. Então, tem dois tipos de definição de resistência. A efetiva, que é em regime de corrente alternada, né? Então, na verdade, ela é definida como sendo a resistência, a corrente AC é dada pela perda de potência, né? Power loss, uma perda de potência no condutor, dividido, né, pelo módulo da corrente ao quadrado. Era um valor em ohms. Ou seja, então, se eu quiser calcular as perdas por efeito Joule em um condutor, devido à resistência, é só pegar o valor da resistência e multiplicar pela corrente que está passando ao quadrado, o módulo da corrente. Então, eu vou ter essa perda em watt, kilowatt, megawatt, depende do tamanho. Então, por isso eu defino essa resistência efetiva, que é para regime alternado, tá? Em operação. Então, a gente pode ter um sistema que tem uma resistência de projeto, que é uma resistência definida pela geometria, pelo tipo do material, e tem uma resistência também que é definida pelas condições de operação, que vai depender, então, daqui da corrente que está circulando e do regime alternado. Nas linhas de transmissão alternadas, tem um efeito chamado efeito skin, não sei se vocês já ouviram falar. Efeito pelicular, ou efeito skin. Esse efeito acontece, quando acontece, ele aumenta a resistência alternada. A resistência efetiva é a resistência C, que é essa daqui, né? Com o aumento da frequência. Então, a gente tem, no nosso sistema elétrico, a gente trabalha com frequência de quê? 60 Hz. Então, a essa frequência de 60 Hz, eu vou ter uma certa resistência alternada, né? Mas se essa frequência variar, aí à medida que varia, que aumenta a frequência, vai aumentar essa resistência. Sabe por quê? É porque a corrente elétrica que está circulando lá no condutor, ela é mais interna ao condutor quando, digamos, se a frequência for zero, né? Não tiver frequência, como um sistema DC, sistema corrente contínua, não? A frequência é zero, ele não trabalha com a frequência, a corrente que está passando, ela passa mais bem no centro, mais para o centro do material, do condutor. Então, vai dar uma resistência, que é chamada resistência que é mais baseada na geometria. Aí, quando eu trabalho com alternado, eu já tenho uma frequência, aí vamos supor 60 Hz. Aí a corrente, em vez de passar lá no centro do condutor, ela passa um pouquinho mais acima. Esse é o efeito skin. Então, se eu aumentar a frequência acima de 60, ela vai cada vez mais ficando mais periférica, mais próxima da parte externa do condutor, e com isso aumenta a tal da resistência efetiva. Então, esse efeito skin hoje é importante. A gente sabe que a gente tem muitas correntes harmônicas, né?
no sistema elétrico, né, há uma geração muito de distorções harmônicas, onde aparecem outras frequências que não somente 60 Hz. Então, fica, digamos assim, um pouco poluído, né, o meio de condução, devido a essas cargas não lineares que a gente vai ver. Então, esse efeito skin fica mais pronunciado. Então, com isso, aumenta a resistência efetiva ou resistência C, quando aparece esse condutor. Agora, a outra resistência, que a gente chama resistência DC, ou a corrente contínua, né? Ela é definida dessa forma. Esse R0 aqui é a resistência DC. Ela é dada por um parâmetro que é resistividade, que é CIFO, que é resistividade do meio. Então, se for cobre, tem uma resistividade. Se for alumínio, tem outra resistividade. Qualquer material, né, condutor, vai ter uma resistividade específica. Quanto mais condutor for, quanto melhor o condutor for, essa resistividade vai ser maior. Né? E aí tem aqui o L, que é o comprimento do condutor, e tem aqui a área da seção reta, que a gente chama de bitola. Então a resistência definida pela geometria, né, pela característica do condutor é essa. É o valor que a gente usa para a corrente contínua, né? Chama de resistência DC. Aí tem entre as duas, teria essa coisa, olha, a resistência alternada a 60 Hz, que é o nosso sistema industrial, né? Sistema elétrico brasileiro a 60 Hz, ela é um pouco maior do que essa resistência R0. Não? Então tem essa diferença. Então no nosso modelo a gente vai pôr só uma resistência, tá? Vou colocar uma resistência R e a gente entende lá que é uma resistência 60 Hz, né? Ela é tirada um parâmetro, né? Quando você compra o condutor, de acordo com a bitola, de acordo com as características também geométricas, já vem associada a ele a resistência por quilômetro. Então, esse é o primeiro parâmetro que a gente tem que representar obrigatoriamente nas linhas de transmissão ou de distribuição, que é exatamente o parâmetro responsável pelas perdas de energia por efeito Joule, ou calor, né? Que é exatamente isso daqui, as perdas, isso aqui é inevitável, todo sistema tem que apresentar perdas, a perda aqui, a potência, no caso, que é a corrente ao quadrado e a resistência dele. Essa relação aqui que dá a definição da resistência. Mas vocês estão lembrando aqui que para mim compor a potência, né, elétrica é uma relação entre a tensão e a corrente. É uma operação fasorial aqui, né? Vetorial, aliás. Então vocês podem ver, para me transmitir a mesma potência de um ponto a outro, se eu elevar a tensão, eu posso baixar o quê? A corrente. Aí eu mantenho a mesma potência fazendo isso. Então, se eu elevar a tensão, aí eu transformo, estou usando um sistema de alta tensão, por exemplo, e a corrente fica mais baixa, com isso eu posso ter menos perdas. Que a corrente baixou, aí a perda que eu vou ter para o meio ambiente aqui é menor, em calor, né? Por isso que é uma solução de compromisso. Transmitir alta tensão, quando a gente tem muita potência envolvida, capacidade muito alta, não vou transmitir em baixa tensão, senão a corrente é altíssima. Né? Aí, se a tensão for muito baixa aqui, a corrente alta, aí a maior parte da energia que eu vou perder em calor aqui, vai aquecer muito. Então, sempre isso é uma solução de engenharia econômica. Né? Tudo tem que dar ganho no final. Tá, então, o outro elemento é a indutância. Ou o que a gente chama de, também associado ao sistema alternado, reatância indutiva. Você já viu isso em circuito? Aí, numa linha de transmissão, aqui é um exemplo de uma linha,
Ela tem uma certa geometria, né? Toda linha de transmissão tem uma geometria associada. Aqui no caso é um triangular aqui, ó, simétrico, né? Então teria uma torre aí com esse espaçamento de fase, um em cima e duas mais embaixo aqui, mesma distância entre elas. E aqui eu teria então um condutor e aqui tem um raio médio, né? Geométrico. Tem um raio, uma bitola, raio médio geométrico. O parâmetro que a gente vai associar a isso aqui é chamado indutância, que é SL, que nem M. A indutância, por definição, ela é o quê? É o enlace de fluxo que envolve os condutores pela corrente que circula no condutor. Então, quando eu tiver essa aqui analisada, vai ter corrente na fase A, na fase B, na fase C. Elas vão criar um campo magnético que envolve a própria fase e envolve as outras, né? Então, cada campo aqui gerado, nessas correntes circulando, envolve a própria fase e as outras. Então, vai ter o que a gente chama de um enlace de fluxo envolvido, que ele é proporcional à tensão que vai induzir do outro lado. Então, eu posso definir a indutância como sendo esse parâmetro, né? O enlace e a corrente. O que a gente quer para o modelo, embora seja sistema trifásico, a gente pode supor equilibrado, né? De que tudo é simétrico, tem um certo equilíbrio. Então, eu posso definir uma indutância, esse LA, por fase. Aqui no caso, para fase A. Então, o nosso modelo vai trabalhar com um elemento de indutância, representando, então, o efeito indutivo, né, que é o efeito de indutância, daquele trecho de linha que a gente está considerando, em relação ao neutro. Então, aqui é uma relação de uma indutância de fase. Phase inductance. Como é que a gente calcula? Só para lembrar, a indutância, o enlace de fluxo na fase A, isso aqui é uma relação que vocês encontram, né, no livro aí de linha de transmissão, né, tem projeto de linhas. Ela é 2 vezes essa relação aqui, né? 2 vezes 10 a menos 7. A corrente que passa na fase A, 1 sobre o raio médio geométrico. A corrente que passa na fase B, logaritmo natural de 1 sobre a distância que está para a fase A. Na fase C, logaritmo 1 sobre D. Então, esse aqui é o enlace de fluxo na fase A. Na fase B é parecido, na fase C também. Que eu posso juntar daí isso aqui. Aí, com isso, eu tenho aqui a fase A, somando a fase A e a fase B, de correntes. E eu posso usar essa relação. Sistema equilibrado, né? E A mais IB mais IC é igual a 0. Então, eu vou ter que A mais IB é igual a menos, e IB mais IC é menos IA. Aí põe, substituindo, dá essa expressão final para o enlace de fluxo na fase A, que é 2 vezes 10 a menos 7. Corrente que passa na fase, logaritmo natural da distância, né? Aqui entre as fases, pelo raio médio geométrico de uma delas, Web por espiramento, né? Web espiramento. Então, com isso, eu defino a indutância da fase A como sendo o enlace do fluxo na fase A, que é esse, calculado aqui, sobre a corrente que circula. E com isso eu tenho o parâmetro, que é esse aqui, né? É 2 vezes 10 a menos 7 D sobre R. R metro por fase, né? Por fase. Fazendo esse cálculozinho, então, eu tenho essa indutância que representa, na linha de transmissão, um elemento associado com a queda de tensão. Aqui aquela linha longa aqui, ela, ao longo dessas linhas, vai tendo esse parâmetro que acaba provocando queda de tensão até chegar na outra extremidade dela. Se fosse aquela linha que te mostrou ainda agora, né? Aquela linha grande lá, uma coisa dessa. Também achar a indutância de negócio, ela vai provocar queda de tensão ao longo desse trecho todo. E aí, para me calcular essa queda de tensão, tem que ter o parâmetro indutância. Obtido dessa forma, agora só que tem que destacar que a indutância da linha,
Ela depende da geometria, né? Pode ver aqui, ó. Depende da geometria. Então, a gente só vai associar uma indutância à linha de transmissão, ou linha de distribuição, quando a gente conhecer a geometria dela, a estrutura, o tipo de estrutura que está sendo usado, o espaçamento, e, assim, o tipo de bitola aqui do condutor, né? Qual é a bitola dele, etc. Tá vendo? Então, é um parâmetro relativo, né? Então, só vai existir a indutância na linha quando eu definir a estrutura da linha. Então, cada linha tem valor próprio para isso. Então, com a indutância definida, a gente pode gerar, então, a reatância indutiva, né? Que vai ser um parâmetro da linha também. O outro parâmetro que a gente viu é a capacitância. Então, pegando aqui a mesma linha, a mesma geometria, eu quero encontrar um parâmetro que é, como a gente falou, se eu estiver aqui na fase A, em relação à Terra, que ela é o neutro, em relação ao neutro, que é a Terra, que a gente mostrou lá, existe uma diferença de potencial. Essa fase A, aqui um ponto desse, está pendurado lá, né, em relação ao Sol, tem um efeito capacitivo. Então, eu posso dizer que é uma capacitância da fase A em relação ao neutro, que é o Sol. Então, eu quero calcular essa capacitância. Essa capacitância, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a tensão, né? Ela vai tentar gerar sobretensões nas fases. Então, o efeito da capacitância aqui, do capacitor, é aumentar a tensão. Vamos ver se está com a linha está em vazio, está com pouca carga, aí, devido ela ser uma linha de alta tensão e ter muito efeito capacitivo, né? Aí a tensão eleva muito, e você não consegue operar. Então, o efeito capacitivo do capacitor aqui é importantíssimo para linhas. Quanto maior a tensão, mais significativo é esse efeito. E quanto mais longa é a linha, mais efetivo é esse efeito. Porque isso aqui é um parâmetro distribuído também, que a gente viu. Se eu tiver uma linha longa, o efeito de capacitor aparece mais pronunciado. Então, como é que a gente calcularia um parâmetro desse, né, por fase, para esse arranjo aqui? Aí também, você pode ver que a capacitância para uma fase é dada pela carga que você tem, né? Coisa ali no meio, né? Carga elétrica no meio, dividido pela tensão de fase, né? Que é a VAN. Tem uma tensão aqui. E nesse meio todo, né? Tu tá o condutor lá em cima, que é o ar, né? É o ar. Aí o ar tem, né? Ele pode ter uma carga, um potencial aqui, ele pode ficar ionizado, né? Então vai aparecer cargas nesse meio aqui. E então essa relação aqui, que é 2π epsilon, a permissibilidade do meio, que é o A, dividido por logaritmo do D, que é a distância entre os condutores, e R e E, o raio, né? Raio médio lá, que dá Faraday por metro da linha para o neutro, né? Será que mais alguém entrou? Deixa eu ver lá. Vamos ver se tem alguém querendo entrar. Mais alguém. Tailândia. Voltando. Estou aqui com... Então, vamos lá. Estava aqui. Então, novamente, a capacitância, né? Depende da geometria. Então, se eu vou ter definido a capacitância, né? Por fase, quando eu tiver também definida a estrutura e a bitola dos condutores. Então, indutância e capacitância, que vai gerar a reatância indutiva e a reatância capacitiva, elas são parâmetros elétricos que dependem da estrutura, né? E, então, devido à simetria,
o mesmo resultado se obtém para a fase B, para a fase C. Para o sistema de operação balanceada, um sistema trifásico em operação balanceada, no entanto, somente uma fase precisa ser considerada. É isso que a gente está fazendo. A gente vai, como tudo é equilibrado, né? A gente vai considerar uma fase só. E o circuito representativo, então, seria esse circuito que está por aqui, né? Essa nossa figurinha. Esse epsilon, né, é a permissibilidade, né, do meio, né, que é o espaço livre aí, no caso, que é 8,854 vezes 10 ao menos 12 farad por metro. Tá, então, aí pra gente, isso aí interessa para ver o fundamento todo, né, de onde é que vem esses parâmetros. Efetivamente, a gente vai usar esses parâmetros, vai usar bastante, indutância, capacitância, e vai verificar o efeito deles, né? Tem que trabalhar com um sistema elétrico já compondo, né? Tudo interconectado. Eu vou trabalhar as condições operacionais para cada sistema desse. E aí esses parâmetros vão influenciar em queda de tensão, em sobretensão, subtensão, e várias condições, né? Desbalanço, etc. E a gente vai analisar essas condições operacionais e associadas com esses parâmetros. Então, o modelo que a gente vai usar para a linha, resumindo, é um modelo chamado PI. Então, é um PI. O modelo PI é uma coisa assim, né? Tá. Então, a linha de transmissão, ela é caracterizada, ela parece um PI mesmo, pode ser um PI. Ela tem um ponto aqui, que é uma subestação. Tem uma barra elétrica de um lado e tem uma outra subestação, ou uma barra elétrica do outro lado. Então, KM. Que tem, claro, uma tensão EK complexa, uma tensão M complexa. Entre essas duas barras, tem a linha de transmissão, que é o meio de condução da energia. Então, eu estou transmitindo energia de M de K para M. Então, vou ter uma corrente que vai circular para isso, né? Vai sair uma corrente daqui, IKM, vai entrar. Aqui tem uma parcela dessa corrente, que é a corrente série. Ela vai passar no elemento série, que é isso. Que a gente chama de quê? De impedância, né? Que é a resistência que a gente viu da linha, mais JXKM. O que é o XKM? É a reatância indutiva. Então, aqui, no elemento série da linha, tem o efeito de indutância. Então, aqui é a reatância indutiva. Que é o quê? O reatância indutiva, vocês saberão que é 2πfL, né? Ou seja, ômega L, 2πfL, ômega L. E tem um outro parâmetro que é essa admitância shunt de K para M, que é devido ao efeito capacitivo. Então, vai ter, na verdade, a corrente que vai ser injetada aqui, ela tem uma contribuição desse efeito capacitivo e tem uma componente série que vai levar a energia até lá do outro lado. Lá. Então, aqui pode ver que é um π. Então, o elemento série, que é a indutância, a impedância, aliás, é a resistência mais a reatância indutiva. E esse elemento shunt é feito por uma admitância que tem uma condutância mais uma susceptância B, que é exatamente isso daqui. Ó. Então, na verdade, esse shunt, eu tenho esses dois componentes. O primeiro é o capacitor que eu falei, que é o responsável pelo efeito capacitivo. Esse efeito capacitivo, como a gente falou, é ao longo da linha, aquela linha longa lá. Mas como eu estou usando o modelo π, o total do efeito no trecho, o efeito capacitivo todo no trecho, vou multiplicar pelo quilômetro, né? Eu divido uma parte para um lado, que é para o lado K, e outro para o lado M. Então, faz um circuito π, que é isso aqui. Ó. Então, onde eu tenho aqui o elemento série, devido ao efeito indutivo da linha,
que vai provocar queda de tensão ao longo aqui, as correntes vão ter que circular aqui, vai cair a tensão. E tem esse outro aqui, que é o efeito capacitivo, devido, então, ao campo elétrico que se cria entre o condutor lá em cima e o solo, etc. Mas apareceu aqui um Gzinho, que é um efeito resistivo, que é de condutância. O efeito resistivo, G, condutância, são perdas também, né? Como aqui o R, a gente viu que vai gerar perdas. Esse cara também está representando perdas. Mas que perdas são essas? É aqui, ó. Você viu aquelas linhas lá, aquela linha longa lá, tinha isoladores, né? Vou até voltar lá rapidinho para ver. Tem isoladores. Aqui, esses isoladores. Então, em todas as estruturas, para fixação, tem esses isoladores. E aqui eles vão gerar perdas também, perdas elétricas. E a própria linha mesmo, ela assim, ela está no meio, né? Aqui é o tempo aqui, né? Aí, então, ela pode perder energia por efeito corona. Aqui, olha, tu tens aqui um ar em volta da linha, esse ar, ele é isolante desde que ele não seja rompido a rigidez dielétrica dele. Então, cada ar, cada camada dessa aqui depende da umidade que tem e outras coisas, temperatura, etc. Né? Então, a rigidez dielétrica vai depender das condições climáticas aí. E se eu tiver, por exemplo, uma rigidez de 12 kV por centímetro, então quer dizer que o ar ele é isolante, se tiver essa rigidez, eu posso aplicar 12 kV em 1 centímetro e não rompe, não dá descarga. Não dá uma descarga parcial ali, né? Mas se romper, vai dar uma descarga. Porque eu vou romper a rigidez, então vai dar uma descarguinha que é devido a essa alta tensão. Então, isso aí é chamado de efeito corona, que também é perda de energia para o meio ambiente. Aí essa perda de energia, ela é representada naquele G, como é também aqui as perdas do condutor. Só que essas perdas são pequenas. A corona e o efeito aqui no isolador é pequeno em relação às outras potências envolvidas. Aí, normalmente, a gente pode desprezar, né? A maioria dos modelos, vocês vão ver, que não se usa para efeitos práticos, né, de utilização, a gente despreza. Mas vão saber que tem, né? Se quiser o modelo completo, não tem problema, é só escrever as equações com isso tudo. Então, esse aqui é um modelo que se usa, né, de forma assim, bastante difundida, né, para sistemas elétricos, para representação de linha de transmissão. Aí, como eu falou, são parâmetros concentrados, onde aqui eu estou colocando o valor aqui de toda a impedância vista, impedância série vista no trecho que eu estou analisando, da subestação K para a subestação N. De Belém, Vila do Conde, por exemplo, sei lá, Marabá, outro lugar, vai ter sempre esses arranjos aí. Agora, como é que a gente vai escrever o modelo disso? Aí sim. Aí os modelos, você tem que achar as equações para essas correntes aqui. Primeira coisa. Tem envolvido aqui tensões, já aqui as tensões de fase, né? Essa tensão tem relação aqui ao neutro, que é a Terra. E tem essas correntes circulando. Essa corrente que sai aqui, tem uma corrente aqui que é devido ao efeito capacitivo e a corrente séria. Então, na verdade, essa corrente é a soma de duas. O IKM é uma corrente injetada aqui, mais a corrente que circula aqui também. Então, ela é composta pelas duas. Então, só resumindo aqui, o G, a gente viu, ele está associado às perdas em isoladores, efeito coronas e outras perdas do meio ambiente. O B, que é a susceptância, né, que está aqui, ó, esse B aqui, é a susceptância capacitiva. Então, está associado aí com o banco de capacitores. Um capacitor, efeito capacitivo, na verdade, não é fisicamente o capacitor. E o X aqui é a reatância, que está associado ao efeito, reatância indutiva, associada, então, à indutância da linha de transmissão, que provoca, então, a queda
do trecho. Bom, aqui muitas vezes, a gente, em vez de trabalhar com impedância, que é R mais JX, tem mais vantagem, às vezes, trabalhar com a admitância. Então, aquela impedância série da linha, aqui, ó, esse ZKM, eu posso transformar numa admitância YKM, né? Mas seria série. Pode ver que, para mostrar esse elemento aqui, shunt, tem uma admitância e tem essa palavrinha shunt aqui, para dar diferença. Quer dizer que é um efeito shunt, está ligado aqui ao solo, aqui ao terra, né? Ao neutro, no caso. Então, eu posso achar uma admitância associada com essa impedância, que seria o inverso dela. Então, se eu achar o inverso dessa impedância, é uma admitância de K para M, e tem o GKM mais JBKM. Aí, o que eu faço? Se eu fizer 1 sobre ZKM, que é que está aqui, só escrever 1 sobre RKM mais JKM. Tá? Então, isso aí 1 sobre Z. Porém, se eu multiplicar em cima por RKM menos JKM e dividir por RKM menos JKM, eu estou multiplicando por 1, né? Isso aqui cancela com isso. Só que quando eu fizer aqui a operação, quando eu juntar tudo, vai ficar em cima RKM menos JXKM, e embaixo vai dar R quadrado, X quadrado, aí um menos o outro, e resulta, então, isso aqui. Então, a admitância shunt é um RKM sobre RKM quadrado mais XKM quadrado, menos J, XKM, R quadrado e X quadrado. Então, eu posso definir uma admitância série, em vez de usar a impedância, uso uma admitância série, que vai ter esses elementos, G mais JB, onde o G está aqui, essa parte, associada ao efeito resistivo. E o BKM é o menos, né? Menos esse efeito aqui, que é X, reatância indutiva, né? Esse negócio aqui embaixo. Tá, então, a gente vai fazer essa mudança a hora que, quando for necessário, às vezes, para fazer a derivação das equações, é preciso fazer essa transformação para ficar mais fácil de operar. Então, agora vamos ver as equações, né? Então, repetindo aqui a linha que a gente viu lá, com seus parâmetros. Agora, vamos achar as equações para essas correntes. Essa corrente e essa. Então, como a gente falou, essa corrente IKM, ela tem duas parcelas, né? Tem essa parcela aqui, que é do shunt, tem essa parcela aqui, que é a série. Então, essa parcela série, que passa na impedância, ou na admitância, em vez de trabalhar com impedância, vou trabalhar com admitância aqui, ó. Então, vai ser YKM vezes a diferença de tensão entre os dois pontos. Então, nesse ponto aqui, antes do elemento ZKM ou YKM, eu tenho uma tensão EK, pendurada aqui. E aqui nisso todo tem uma tensão M, nesse ponto. Então, a corrente vai ser YKM vezes EK menos EM, tudo fasorial. E vou ter essa outra corrente, que em cima desse elemento capacitivo, vai ser mais J. Aí eu vou desprezar aqui a condutância, como eu falei, né, que é pequena. Vou trabalhar só com a susceptância. Então, vai ficar mais J, B, KM, shunt, e a tensão que ele está submetido é EK. Então, aqui eu tenho as duas parcelas da corrente. A primeira parcela da segunda parcela, que é a corrente devido ao efeito capacitivo. O de M para cá é a mesma coisa. É a mesma admitância, né? Série. Só que inverte agora a tensão. Que eu tenho a tensão nesse ponto é M, menos a tensão no outro ponto é K. Então, é só inverter. E o efeito capacitivo aqui é o mesmo, porque como o modelo é π, eu tinha o efeito capacitivo da linha toda, dividi a metade para cada lado para fazer o π. Então, o mesmo efeito, B shunt que cai. Só que a tensão não é diferente, né? A tensão pode ser diferente. Tá, então, essas são as equações básicas da linha de transmissão.
Só que essas equações de corrente, elas estão certas, a gente tem pouca utilização, porque a gente, como trabalha com linhas, a gente quer saber mais a potência, né? Potência ativa, potência reativa. Então, a gente vai transformar essas correntes em potências. A potência que flui de K para M, a potência que flui de M para K, aí depois com essas potências, eu calcular as perdas envolvidas nesse sistema. E claro que eu tenho também como calcular as correntes que estão circulando. Mas a informação em potência era muito do dia a dia, né? Do dia a dia da engenharia elétrica. Então, para isso, eu vou ter que operar esses fasores aqui. Esse AK é um fasor, esse AM é um fasor. Aqui é complexo da QG mais J tal. Então, eu posso trabalhar dessa forma aqui, ó. Qualquer tensão complexa, é K, é M, então, é K ou é M, né? Vai ser dada pelo módulo dela, e aqui é uma forma de fasor, né? De forma polar que a gente chama. É na J φ K, onde esse φ K ou φ M, né, seria o ângulo da tensão. Se for a tensão K, vou ter VK é na J φ K. Se for M, vou ter VM é na J φ M. Então, essa forma aqui, eu substituo aqui nessas tensões todas, e uso essa relação de Euler, que é essa daqui. Onde aqui no caso, se for, faltou uma vírgulazinha, se for K ou M, né? Vai ser o cosseno, né? Ficar mais J seno de ficar. Então, eu posso transformar isso numa relação retangular aqui. Então, tanto uso essa quanto essa. Para a gente transformar essas expressões, então, a gente vai usar uma relação onde eu vou ter as tensões representadas de forma retangular, assim, porque depois me interessa dividir em parte real, a expressão toda, e parte imaginária. Eu vou ter associado a parte real uma potência e a parte imaginária outra potência. Pode ver que aqui é um complexo também, isso aqui vai dar complexos. Quando se multiplicar tudo, a gente vai separar em parte real e imaginária, aí vai dar nossas potências. Que são essas aqui. Então, a equação básica da potência, complexa, né? A gente quer a tensão vezes a corrente conjugada. Então, aqui eu estou calculando a potência que vai fluir de K para M. A tensão na parte K vezes a corrente que flui KM, que a gente já tem a expressão dela. Isso vai resultar numa parte real, que é uma potência ativa, que flui de K para M, e uma parte reativa, que flui de K para M. Então, seria PKM mais JQKM. Tá? Então, isso que está interessando agora. Então, a gente vai pegar, em vez dessa corrente aqui, injetada, eu quero injetar uma potência complexa. Então, primeiro, essa potência complexa nada mais é do que multiplicar a tensão desse ponto pela corrente aqui, que está sendo injetada. Aí dá essa expressão que nós estamos aqui agora. Aí, fazendo isso, a gente vai ter essa expressão, onde SKM é K que está aqui, e agora IKM é aquela expressão anterior que a gente viu, que é YKM é K menos EM, menos JB, KM, shunt é K. Tudo complexo. Então, aqui trocou o sinal, na Lara mais, trocou menos porque eu fiz o conjugado aqui, né? Fiz o conjugado, aí fica em vez de mais, fica menos. E essa aqui ainda está o conjugado aqui para mim tirar depois. Então, fazendo isso, e substituindo lá o seno e o cosseno, aquela expressão anterior que a gente viu, essa daqui, ó,
usando essa forma aqui de escrever, vai resultar essas potências aqui. Então, eu vou ter a potência complexa, que vai dar um Elgos bem grande. Aí eu vou separar em parte real, que é isso, VKM. Aí vai dar o resultado isso, é VK quadrado GKM, menos VKVM GKM, cosseno θ KM, menos VKVM BKM seno θ KM. Então, essa é a expressão da potência transmitida em uma linha de transmissão de um ponto K para um ponto N. E a parte imaginária é essa, que é o reativo, onde a potência reativa que flui de K para M é menos VK quadrado mais BKM mais BKM shunt. O que é o BKM? Susceptância séria. Foi aquela transformação que se fez. Né? Eu tinha uma impedância, transformei em admitância. Então, vai ter associado a ela uma susceptância séria. E essa aqui é do efeito capacitivo, que estava lá. Mais VKVM, BKM, cosseno θ KM, e assim então. O que é o θ KM? É uma diferença angular, né? θK menos θm. Que eu tenho aqui, ó, tensão VK, tensão VM. Estou multiplicando as duas. Quando eu vou multiplicar as tensões dessa forma aqui, ó, VK, se eu pegar K, cada por VK é na J fica. Aí eu vou multiplicar agora por VM, aí vai ficar VK, VM, né? E aí o VM vai ser E na J φm. Aí quando eu vou multiplicar, quando eu vou fazer isso, e faço o conjugado, né? Que ela tem lá um conjugado, aí vai dar um ângulo menos o outro. Entendeu? Então, aí fica um ângulo menos o outro, porque o outro é conjugado. Então dá essa diferença aí. Vai dar θK menos θm, certo? Vai ter uns conjugados aqui, ó. Essa tensão aqui não é conjugada. Então ela vai ficar. Essa tensão aqui dentro está conjugada, então vai ser menos φm. Então fica θK menos θm. Eu chamo de θKm, tá? Então essas aqui são as expressões que a gente vai usar quando for resolver assim, o problema de fluxo de carga usando a linha. Essas expressões aqui a gente usa essas expressões para potência ativa e reativa. Vocês podem ver que o negócio está meio pesado, né? Ela é uma expressão não linear. Ela é o quê? Uma expressão algébrica. Não tem nem tempo aqui, não está variando no tempo. É uma equação algébrica. Mas ela é não linear, que depende de seno e cosseno. Aí, quer dizer, achar a solução, eu vou usar essas expressões para calcular tensão, né? Quando eu faço flow de flow, tem que calcular as tensões. E aqui eu tenho todas as tensões, os pontos VK, VM, né? Tem os ângulos que eu vou calcular. Depois a gente vai compor o problema. Então vocês veem que não é fácil resolver isso. Né? São um método interativo. Agora a gente pode fazer algumas simplificações. Aqui está repetindo as expressões, as duas expressões, para a gente pegar algum sentimento com relação ao comportamento da potência ativa e da reativa. A gente faz umas simplificações e fica mais fácil de visualizar. E é o seguinte, eu vou supor uma linha de transmissão sem perdas. O que quer dizer sem perdas? A gente fala sem perda porque a resistência é muito pequena. A resistência, né? Séria, no caso, né? Muito pequena. Aí, claro que sempre tem resistência, mas essa questão de ser pequena, ele pode, para efeitos de prática, né, do uso, pode fazer essa consideração como se fosse sem perdas. Isso representa esse elemento G, como R é zero, esse elemento G é zero, que dá zero aqui em cima, divide, dá zero. E o elemento BKM vai ser XKM sobre XKM ao quadrado. Isso aqui é zero. Então vai dar 1 sobre XKM. Negativo, né? Então, ó, a gente vai ter isso aqui. Se eu substituir essas duas coisas nessa expressão da potência ativa, vai matar esse elemento.
esse outro vai todo embora, fica só esse último aqui. Fica VKVM, aí o BKM fica XKM, então tá aqui, VKVM sobre XKM. E o seno da diferença angular, seno de θk menos θm, que é o θkm. Tá? Então, aqui está mostrando que a potência ativa que flui na linha de transmissão do ponto A, do ponto K para o ponto M, ela depende dessas coisas. Depende do módulo das tensões, depende da reatância indutiva e depende da diferença angular das duas tensões, ou o que a gente chama de abertura angular. Aí, então, como é que eu posso... Qual é, assim, a variável dessas aqui? Tensão, o ângulo, módulo ou o ângulo, né? Isso aqui é um parâmetro elétrico, né? Então, a gente não varia isso daqui. XKM deu a bitola, deu a estrutura, tu já vai definir, para a gente ver o que tem a indutância, né? Aí está definido isso. Então, operacionalmente, eu não estou mudando isso aqui toda hora. Só se mudar o projeto. Então, o que eu posso operacionalmente estar mexendo nesses dois. Na abertura angular e no módulo da tensão. Então, como o módulo da tensão é uma coisa que é controlada, a gente não vai operar o sistema elétrico com tensões baixas nem tensões elevadas. Ou seja, ele tem que estar com uma tensão sempre regulada, próximo da tensão nominal, e admite-se pequenas variações. Então, a tensão não é política. Se eu mexer na tensão, não é estratégia nenhuma para aumentar a potência. A potência aqui ela vai aumentar pela abertura angular. Então, o ângulo, na verdade, é o que rege, né, o comportamento da potência ativa. Então, quanto mais o ângulo abrir, mais potência ativa a gente vai estar circulando. Aí isso se reflete numa coisa assim. A linha de transmissão ela vai ter a carga pendurada de um lado, né? Por exemplo, eu estou transmitindo de K para M, então na barra M tem uma carga pendurada. Uma indústria, uma cidade e tal. Então, como é que, se avaliar a carga aqui na indústria, aumentar a carga, como é que vai mais potência? Vai mais potência por quê para lá? Porque abriu esse ângulo. Aí o ângulo M aumentou. Vai aumentando a carga, o ângulo aumenta. Então, essa abertura aumenta. Então, altera o seno. Então, esse comportamento aqui, ó, seno, quanto é o seno? Se os ângulos forem iguais, por exemplo, tem o mesmo ângulo, seno de 0 é 0, então não transmite nada, né? De 0 a 0. Aí começa a abrir um pouquinho, eu ponho uma pequena carga aqui, aí o seno, a variação angular é 1 grau, aí vai dar uma potência pequena transmitida, aí vai aumentando, aí vai ser o máximo que eu vou transmitir é quando esse ângulo aqui for 90 graus, em relação a esse, a abertura aqui, digamos, se aqui for, a diferença for 90 graus, né, sendo de 90 vai dar o P máximo que eu transmito. E a partir de 90, se eu abrir mais, aí não adianta. Porque acima de 90, pode ver que o seno ele sobe, né? Aí depois vai descer. Vai voltar a 0 de novo. Então, acima de 90, eu abro o ângulo e vai diminuir a potência. Aí, então, quando chegar em 180 graus, que tem 0, 90, 180. Já está 0 de novo. Então, eu estou abrindo o ângulo e a potência está diminuindo. Então, isso quer dizer que a partir de 90, aqui de abertura angular, é uma operação instável, porque o efeito de abrir o ângulo se transforma no efeito de reduzir tensão ao invés de aumentar. Então, o sistema está instável, ele não está síncrono, ele não vai operar de forma nenhuma, vai ser desligado aí. Então, a gente só opera os sistemas elétricos com essa abertura angular
teoricamente, no máximo até 90. Mas nunca, em termos práticos, você vai até 90. Porque o sistema está toda hora variando, né? Toda hora está sendo perturbado. Então, se você tiver uma abertura angular muito grande, há uma variação, digamos, abrupta aí de alguma coisa, aí pode passar por outro lado, acima de 90, a abertura, aí pode não voltar. A perturbação ser grande, aí não tem amortecimento para ele voltar. Tá? Então, a abertura angular aqui é a que rege a potência ativa. Tá? Aí, de acordo com a carga pendurada, esses ângulos vão abrindo. Tá? Aí, com relação à outra equação, essa daqui, fazendo essas considerações agora, é uma outra consideração que se faz. A gente vai dizer que o cosseno φ km, que é o cosseno da abertura angular, é 1. E o Béchamp é 0. O que quer dizer o cosseno ser 1? É como se a abertura angular fosse muito pequena. Então, quando o θk menos θm for 0, o cosseno de 0 é 1. Né? Então, eu posso, nessa condição, só para ver o que resulta, eu posso substituir aqui o cosseno de ângulo muito pequeno por 1. Vai só sobrar só esse fator aqui. Aí, como eu estou dizendo que o Béchamp é 0, isso aqui cai fora, fica VK quadrado BKM. Então, fica esses dois termos aqui. E aí, como o ângulo é pequeno, o seno de 0 é 0, cai esse termo. Ou seja, eu pego uma expressão simplificada, que é essa, que a potência reativa de K para M vai dar uma expressão que é o que a gente queria ver. É dado por essa tensão VK, VK e VK menos VM, BKM, né? Que vai dar o VK quadrado quando multiplicar, né? Lá pelo outro VK aqui dentro. Então, isso mostra que para controlar, ou seja, para o que manda no fluxo de potência reativa, não é a abertura angular, como na potência ativa, mas é a diferença entre as tensões. Aqui, ó, a diferença entre as tensões. Mas se as tensões forem iguais, eu estou numa subestação e outra, eu estou com o mesmo módulo de tensão, aí quer dizer o quê aqui pela expressão? Eu não tenho circulação de potência reativa entre as duas, porque é 0. Então, o fluxo é 0. Se a subestação M tiver uma tensão maior do que a subestação K, isso aqui dá positiva a diferença, então quer dizer que o fluxo vai se dar numa direção de M para K. Né? Vai dar uma direção, que é KM no caso. Se essa aqui for maior do que a outra, vai dar negativo, aí vai dar invertida a direção. Então, a diferença dos módulos, que é o gradiente, né, de potencial, é que rege o fluxo do reativo. Que vai... Então, vocês podem ver que num sistema elétrico, a tensão é uma coisa que varia toda hora. De um ponto para o outro está variando, né? De uma subestação para outra. Nunca são as tensões, não ficam todas, né, no valor nominal, e elas estão variando constantemente. E com isso vai tendo circulação de reativo de um lado para o outro. Não tem, assim, nenhuma garantia. Digamos, na usina em Tucuruí, eu tenho uma tensão terminal, um valor, e em seguida tem a nossa subestação à frente, a tensão está menor. Eu não tenho nenhuma garantia que o fluxo vai ser sempre da usina lá para a subestação. Porque eu posso ter uma operação aqui que eleve essa tensão da outra subestação, aí inverte o fluxo de reativo. Então, em vez de ir lá para a subestação, já vai para a usina. Então, a máquina que está gerando reativo, na usina, por exemplo, lá, ela pode receber reativo da rede, ela fica subexcitada, ela tem que absorver o reativo, porque está chegando lá, ou ela pode gerar reativo para a rede, quando a tensão da barra dela, né,
saída do gerador está mais alta do que a tensão mais à frente. Então, tem todas essas coisas. O reativo, ele não tem preferência de direção, vai para qualquer lugar, depende dos módulos das tensões. Se os módulos das tensões são diferentes, então ele vai variando também de acordo com isso. Então, você não tem garantia. Você injeta reativo num ponto, não sabe se chega lá no outro. E depende da tensão que vai resultar lá, tá? Então, aqui a gente vê assim, duas coisas importantes. Que potência ativa, fluxo de potência ativa, a gente associa com abertura angular. Aí a gente vai ter uma malha de controle que é uma malha de controle potência e ângulo, a gente vai ver mais na frente. E tem uma outra relação aqui, o reativo circula de acordo com a diferença de tensão ou gradiente de potencial. Aí também aqui tem uma malha de controle, que é tensão reativa. Tensão e reativa. Tá? Então, se eu mexer no ângulo, eu estou mexendo fortemente na potência ativa. Se eu mexer na tensão, eu estou mexendo fortemente no reativo. Por isso que, então, olha, que para a gente corrigir tensão, você tem uma tensão baixa, põe um banco de capacitor que é reativo, vai gerar potência reativa. Então, essa aqui é uma malha muito forte também. Então, são as duas malhas. Tensão, reativo, ângulo, potência ativa, tá? Bom, agora nós temos um outro elemento. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não, né? Eu estou indo devagar nessa parte, porque aqui a gente tem que pegar sentimento dessas coisas. Porque a gente vai trabalhar, né, analisando resultados e fenômenos que ocorrem, então tem que ter um sentimento de engenharia. Então não é só o modelo matemático em si, mas tem que ter esse sentimento, né? Para poder analisar e corrigir alguma distorção, algum fenômeno que está ocorrendo. Bom, outro elemento que a gente vai ver é o transformador. A gente chama de transformador de potência. Aí o transformador de potência, ele é um modelo que você já conhece de conversão de energia, que é esse aqui, né? Então, normalmente, os transformadores de potência são representados pelas tensões, né, no primário e secundário dele, e uma relação de transformação e uma admitância de dispersão, ou impedância de dispersão. Então, o parâmetro do transformador, então, é essa admitância de dispersão, ou impedância de dispersão, que vem de ensaio, e a relação de transformação que tem. Então, ele tem a mesma estrutura aqui, ó, muito parecido com uma linha, que ele tem um ponto aqui antes, um ponto depois, aqui são os enrolamentos dele, né? Onde antes, tensão primária que a gente chama, né? Tem uma tensão EK, por exemplo, que é uma complexa também, VK é na φ K, e depois, o secundário dele tem uma tensão EM, que é módulo VM, é na φm. E vai circular a mesma coisa, uma corrente de K para M, e vai circular uma corrente também de M para K. Então, o modelo desse transformador eu posso escrever em relação a essas correntes. Se eu fizer as equações para as correntes, pronto, eu estou no modelo do transformador para circuito, que me interessa, né? Que a gente está querendo montar um circuito elétrico dos elementos da rede. Aí tem vários tipos de transformador. Dependendo aqui da relação de transformação, que é esse T, eu tenho um transformador chamado transformador em fase. Em fase quer dizer que ele não altera o ângulo das tensões. Então, ele faz somente uma alteração de módulo. O transformador em fase é o que a gente mais conhece. 13.8 para 220, 138 kV. Mas o ângulo da tensão, porque eu vou ter aqui o lado primário dele,
tem essa tensão VK e esse ângulo. Aí, vai chegar aqui numa relação de transformação, vai ter uma tensão depois, que essa é P, e vai ter também um ângulo. No caso de um transformador em fase, o que altera simplesmente é o módulo. Então, o módulo daqui vai ser alterado nessa tensão, em relação a VK, vai ser um AVK, né? Mas esse ângulo que tem aqui nessa tensão é o mesmo que está aqui. Então, ele é dito transformador em fase. E isso aí é o que mais a gente conhece, no sistema brasileiro tem muito disso, né? De 2 rolamentos, 3 rolamentos, etc. Mas também tem um transformador que ele faz somente defasagem. Muitas vezes eu quero somente mudar o ângulo, não quero alterar a tensão. Então, eu usaria um transformador defasador puro. Um transformador defasador puro, ele tem uma relação T, que é esse fasorzinho aqui, é na Jφ. Então, se eu pegar e multiplicar uma tensão por esse fasor aqui, ó, que é a relação de transformação, né? Nesse caso aqui do A, o VK, aqui para cá, ele passaria a ser AVK. A tensão aqui desse lado do módulo. Então, eu alterei o VK, porque eu multipliquei por A, que é real. Se eu fizer isso com um transformador defasador, eu vou ter E na Jφ vezes o VK. Então, o que vai alterar, eu vou somar esse ângulo φ aqui a esse outro ângulo da tensão. Eu tenho EJφ mais vezes EJK, né? Então, vai ser resultar uma soma. Ou uma diferença, depende dessa defasagem. Então, o transformador defasador, ele só mexe na fase. A gente só mexe na fase. Aí quer dizer o quê? Agora, lembrando daquela explicação que a gente viu antes. Quando a gente mexe na fase, eu estou mexendo em quê? Na potência ativa. Se eu alterar a fase, eu altero o fluxo de potência ativa de um lado para o outro. Os megawatts que está passando se alteram, porque eu mexi na fase, né? Já esse transformador transformador em fase, ele não mexe na fase, ele mexe no módulo. O que ele altera? Só a potência reativa de um lado para o outro, mas a potência ativa vai passar é a mesma, entendeu? Então aqui já dá aquela ideia que a gente deu lá da linha de transmissão, como é que comporta a potência ativa e a reativa com o módulo, né, com o ângulo, né? Já dá para entender aqui no transformador o que acontece. Então, o transformador defasador, a gente nem tem no sistema elétrico brasileiro, né? Mas tem muito um sistema europeu lá. Ele é muito bom para inverter fluxo. Digamos, eu tenho assim um país que vende energia para outro país, lá tudo é interligado, tudo, né? Tem muita coisa. Aí, num momento do dia, essa linha está transmitindo energia de um país para o outro. Mas, durante o período lá, no ciclo diário, pode ser que isso se inverta. Ou seja, o outro país lá, que já tem disponibilidade, em certo momento, em certo horário, vai injetar a energia nesse outro aqui. Aí eu teria que usar um transformador onde eu conseguisse defasá-lo de tal forma a inverter o fluxo de potência ativa, né? Então, isso é feito mexendo nesse ângulo aqui. Então, um transformador defasador. Então, ele é muito assim, útil, né, para essas operações de inversão de fluxos e tal, para fazer, então, intercâmbio entre um sistema muito malhado, né, fazer intercâmbio entre assim, as várias partes do sistema, entre interárea, etc. Tá? Aí, eu tenho o geral, que é transformador defasador. Esse aqui era puro porque só mexia na fase. Mas o geral é esse, transformador defasador. Tanto ele mexe no módulo da tensão, como mexe na fase. Esse aqui é o caso mais geral, né, de transformador, onde o nosso transformador em fase é um caso até particular, que mexe somente no módulo. São 11 horas, então, só para a gente parar por aqui. Isso aqui já dá para vocês ficarem pensando para a próxima aula, né? Então, a gente vai avançar agora na próxima aula nos modelos desses transformadores
e estabelecer, então, os modelos matemáticos que a gente vai usar nas nossas simulações. Aí depois vai ter só o modelo da carga, aí a gente encerraria essa parte aí toda de modelagem inicial. Alguma pergunta? Wendel, Luiz, Nogueira? Não. Ok, então, pessoal. Vocês estão ouvindo, então? Tá. Não, tá, porque ninguém falou nada. Então, então tá tudo bem, meu. Vocês estão entendendo bem? Sem dúvida, está legal. Ok, então hoje é terça, na quinta a gente continua com esses modelos aí dos transformadores, né? E entra na carga para encerrar essa parte inicial. Então tá, um bom dia a todos aí. Até quinta.